Hello! A pedidos de uma inscrita que me acompanha no canal, a senhora Kezek, que mora em Los Angeles, um grande beijo no coração para os moradores da Cidade dos Anjos, lá na América do Norte. Eu vou falar sobre a Asclepias syriaca. Ela é mais conhecida como Wilkid. É um alimento muito apreciado, quer dizer, uma planta muito apreciada na culinária, lá na região da América do Norte e cidades. Ela tem uma fonte de alimento muito interessante. Muitas fibras, é um remédio, na verdade, um pronto-socorro vegetal para o nosso organismo. Olha que interessante. Ela tem mais ou menos a altura de 2 metros, ela não passa disso, entre 2 metros, mais ou menos isso, e ela apresenta ácidos gordos bons para o nosso organismo. Olha que interessante. Ela tem um tratado diurético, né, eliminando as toxinas, eliminando boa parte do líquido que fica retido no nosso organismo, limpando-o. Trata resfriados com grande propriedade, tanto que as pessoas que se alimentam dela raramente têm um resfriado. Também a tosse. E suas folhas, elas são mastigáveis, você consegue mastigar as folhas. Apresenta muitos glicosídeos cardíacos que nós podemos tratar o ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, e outras partes relacionadas ao coração, né? O nosso órgão coração. As suas leves toxinas desaparecem ao cozinhar. Como que nós podemos fazer? Porque ela apresenta um látex. Quando a gente quebra a folha ou parte dela, né, da planta, a gente percebe que ela solta um leite, um látex branco. E esse látex também tem utilidades, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas, Roger, como é que eu faço para cozinhar, para tirar essa pequena toxicidade que ela apresenta? Eu pego 2 panelas, né, a quantidade de água necessária para aquilo que eu colhi, né, da planta, da Wilkid, e aí o que eu faço? Eu cozinho a água e aí eu jogo primeiramente primeiro lance da panela com água e eu cozinho mais ou menos uns 10, 11 minutos. Depois eu levo para a pia e tiro aquela água, descarto aquela água, certo? No escorredor, por exemplo, escorredor de macarrão, eu elimino aquela água na pia. Pego a planta, né, em si, aquilo que eu colhi, coloco na outra panela e cozinho mais uns 10 ou 12 minutos no máximo. E depois descarto essa água. Nesse tratado, né, nesse ritual de cozinhar na culinária, eu já eliminei todas as toxinas da planta. Voltando ao látex, que é esse líquido branco leitoso que ele apresenta quando eu quebro ou quando eu vou ferir a planta, esse látex ele serve para curar verrugas. Quando eu aplico na região, eu consigo curar a verruga. De 1 semana, 2 no máximo, a verruga cai. Porque ela tem essa propriedade de eliminar esse vírus, que ela está entronizada na pele, na derme, e aí acaba eliminando. E a pele volta a ser ao normal com o tempo. Utilizamos também para tumores, né, quando a gente ingere na culinária, ela também já vem tratando tumores, ou preventivo de tumores relacionados aos cânceres da vida. Picadas de inseto também eu posso aplicar na região, porque além dela eliminar aquela ardência, aquele incômodo, ela também faz com que aquele veneno do inseto também seja eliminado, dispersado e elimino naturalmente pelo organismo. Trato também micoses de pele com esse leitoso, né, com esse látex, eliminando a micose. Então foram feitos estudos relacionados à parte de dermatológica, que esse látex ele tem grande propriedade de cura. Olha que interessante, né? Que é justamente a parte tóxica da planta. Então para você ver, a gente usa ela num todo, numa grandeza. As suas sementes também a gente pode tratar asma, infecções da bexiga e pedras nos rins. Para você ver que interessante, né, esse tratado. Nós podemos também dilatar os brônquios, quando a gente alimenta, a gente respira melhor, a gente tem uma oxigenação de brônquios e bronquíolos melhor na parte respiratória, porque ela ajuda na dilatação dos brônquios, oxigenando, né, quer dizer, trazendo mais oxigênio para aquela região.
Nós temos 9 tipos diferentes de esteroides naturais nessa planta. Olha que interessante, porque os esteroides, ele tem um trabalho em conjunção no nosso organismo que afetam, que intercalam e também interagem com alguns minerais e vitaminas do nosso organismo e fazem alguns trabalhos específicos também de cura natural. Olha que interessante isso. Ela trabalha fortemente contra as inflamações do nosso organismo. Se você tem uma propensão de inflamar, normalmente o nosso organismo ele inflama de alguma forma. Só que a gente às vezes não sabe, às vezes a gente inflama uma parte, come um alimento, melhora. A gente tem um processo inflamatório de um lado, come outro alimento, ou toma um chá, ou alguma coisa parecida, desinflama naquela região. É um trabalho constante e natural que a gente faz, por isso que a gente tem que ingerir o mais natural possível de alimentos. As suas raízes têm um significado forte para a parte laxante, laxativo para o nosso organismo. Então, para você ver, se você quiser ter um teor laxativo para a parte dos intestinos, você faz também a utilização da sua raiz. Ela também tem um teor calmante, leve, mas bem interessante, né? Dá uma certa sonolência, uma certa calmaria para o nosso organismo. É antiespasmódica e também trata as perturbações gastrointestinais, a parte gástrica também, né? Estômago e tudo mais, essa parte digestória. Por ser um alimento natural, um alimento propício que traz grandes bênçãos de cura, então a gente faz essa região trabalhar melhor, com mais conformidade. Tratamos também a febre, a artrite, dores em geral, porque ela tem um processo anti-inflamatório, então ela também elimina as dores do nosso organismo. Olha que interessante. E ela também tem alto teor de vitamina C, muito, muito. A vitamina C a gente já sabe, né, que é antioxidante, regenera. A gente sabe que a vitamina C é uma bênção para o nosso organismo, na verdade. E também trata a cegueira da neve. Para quem mora na região, né, na região das América do Norte, e cidades que tem neve, né, que é aquele retorno do sol com a parte branca da neve que incomoda a retina, incomoda a visão. Então, esse distúrbio que nós chamamos de cegueira da neve, ela também trata. Olha que interessante, né? Que bacana, né? A gente que mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, que é sol o tempo todo, a gente nem imagina que existe um problema relacionado com a neve, né? Uma certa patologia. Então, essa planta em si trata essa parte da cegueira da neve. Interessante. Como que nós podemos fazer? Nós temos vários tratados, eu vou colocar até nos comentários aí embaixo, né, para vocês verem como que eu posso fazer, como que eu posso cozinhar, como é que eu posso elaborar, como é que eu posso inventar na cozinha essa planta maravilhosa, a milky. Nós colhemos as hastes mais jovens de preferência, mais ou menos 5 centímetros, que são as menorzinhas. Você vai cozinhar 20 minutos, como eu falei, você pode usar 2 panelas, que é uma forma de você interagir com água e água mais limpa, né, para você interagir e tirar essa toxina do látex. E você descarta essas águas, como eu expliquei, que liberando essas toxinas, e as suas folhas você pode utilizar, as hastes, desculpa, você pode utilizar da forma que você achar necessário, né? Você pode colocar num cozimento, inventar um prato e tudo mais. Nós temos as flores, as folhas e os caules. Novos de preferência também, nós fazemos esse processo de fervura, como eu expliquei, e após isso você vai aplicar limão, suco de limão, que é um prato bem interessante, você vai colocar azeite a gosto e depois você pode adicionar brócolis, aspargos, do jeito que você achar necessário. Fica uma salada muito interessante, ou se não um prato frio, mas com legumes, fica bem legal, fica bem bonito, fica bem gostoso também. Nós podemos também usar as vagens jovens, após o cozimento, como eu expliquei, você introduz ela no feijão, você introduz ela no arroz e você faz um prato também com essa mistura de vagens. Bem legal. E fica bem gostoso, viu? Com arroz fica muito, muito gostoso. E as flores que também você pode utilizar no arroz. As flores é a mesma coisa, só que os botões, a gente colhe os botões fechados, tá? Saindo do verde, saindo de verde para maduro, que é mais ou menos
como é que eu posso dizer? Nesse intervalo, né? Do botão verdinho começar a ficar da cor da flor, mas não abrir os seus botões. Neste intervalo, né, nesse processo, você pode colher, né, as flores, e você vai fazer o tratado das panelas, como eu expliquei, 10 e 10, aí você elimina o látex, e aí você pode utilizá-lo depois em sopas, estufados, guisados, e até mesmo no arroz, como eu já disse. Então são pratos. Os estufados é um prato, guisados, outro prato. Então eu posso utilizar dessa forma. Mas depois que eu eliminar as leves toxinas que ela apresentam. Ou você pode fritar. Eu cheguei a ver num vídeo que depois que o ramo, né, de flor, aquelas flores, um monte de florzinhas, depois desse processo todo, a pessoa colocou num prato e passou manteiga. E depois comeu, né, pegou com a própria mão e comeu com manteiga. Deve ser assim muito gostoso. Gente, Asclepias syriaca é muito interessante. Eu não procurei por aqui deve ter sementes, mas não a planta em si, deve ser muito difícil encontrá-la. Mas na América do Norte, lá nos países altos, né, Estados Unidos, a gente encontra muito esse prato, muito, em muitos restaurantes. É uma prática normal, você encontra até já cozida, alguma coisa, em mercados, para você já fazer os pratos em casa, é mais prático. E você pode também ter em casa, em vasos, em canteiro, porque é fácil de cultivo. Bom, essa é uma ideia bem interessante, bem gostosa e bem saborosa. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo. Até lá!